Olá, boa noite. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniu em um almoço na residência oficial com os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. O encontro também contou com a presença de outros parlamentares. No almoço de trabalho, os representantes dos poderes legislativo e executivo trataram de 3 principais temas econômicos: reforma da Previdência, pacto federativo e recursos para o Minha Casa Minha Vida. O Brasil precisa das reformas e a mãe das reformas é a reforma da Previdência. Nesse mesmo sentido, discutimos profundamente com o ministro Paulo Guedes, na presença dos senadores que estão aqui nos acompanhando nesse encontro. 10 senadores vieram aqui prestigiar esse encontro de trabalho. A necessidade urgente de repactuarmos os recursos dos impostos dos brasileiros e dividirmos e fazermos de fato um novo pacto federativo. Precisamos fazer com que os recursos públicos cheguem na ponta. E esse protagonismo o Senado da República vai pilotar nesse período. E um terceiro tema que foi tratado aqui, que também é fundamental para esse momento que nós vivemos, a continuação dos recursos do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida. É fundamental que essas obras, mais de 150 mil empregos em milhares de construção no Brasil, feitas com recursos para esse programa. A acessibilidade do governo, o governo já liberou um valor significativo de recursos, mas ainda precisamos que a economia, o setor econômico do governo tenha essa acessibilidade. E o governo já teve essa acessibilidade. O governo não vai deixar as obras pararem. De acordo com o ministro da Economia, o ideal é que o Pacto Federativo seja pensado paralelamente à reforma da Previdência. Porque se a coisa estiver andando bem, se o Pacto Federativo estiver conversando bem com a aprovação das reformas, da reforma previdenciária, nós sabemos que há um horizonte garantido fiscal para o Brasil, há uma retomada do crescimento, porque quando você aprova a reforma da Previdência, você clareia todo o horizonte fiscal para os próximos 10, 15 anos. Então, os investimentos privados entram, não só os externos que viriam, mas também os internos, os locais. E aí você sabe que vai ter crescimento, sabe que o petróleo vai sair do chão, e aí você pode antecipar, inclusive, esses recursos que nós vamos dividir no Pacto Federativo. Aqui no Congresso, o debate da proposta da reforma da Previdência, que está sendo acompanhado de perto pelo Senado, foi suspenso nesta quarta-feira na CCJ da Câmara. Os deputados votariam o parecer favorável à proposta do Executivo, mas o presidente da comissão decidiu retomar a sessão na terça, dia 23, para que o relator faça alguns ajustes. O ministro Onyx esteve conosco aqui um pouco antes e ele disse que a coisa estava quase toda acertada e aí tem esses pequenos desajustes que vêm até de uma relativa inexperiência. Tem um grupo chegando e tinha um grupo que já estava estabelecido e conhece mais as práticas regimentais. Então, a coisa do ponto de vista político já estava equacionado. Houve um pequeno resvalo na condução dos trabalhos lá e a coisa foi para a terça, mas com a expectativa política de que a coisa será aprovada. O pedido de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli e Alexandre de Moraes ainda não foi oficializado pelo senador Alessandro Vieira, mas já recebeu o apoio de 5 parlamentares. O pedido de impeachment foi anunciado na terça-feira. Para o autor, senador Alessandro Vieira, os ministros abusaram de seu poder ao instaurarem, por conta própria e sem a participação do Ministério Público, um inquérito para investigar injúrias e ameaças praticadas nas redes sociais contra o Supremo Tribunal Federal e seus ministros. Eu acredito que essa casa vai se dar o respeito e vai muito bem garantir a máxima que Rui Barbosa, acima do senhor aí, colocou com clareza. A pior ditadura que podemos ter é a da toga, porque contra ela não cabe recurso a não ser para essa casa. Essa casa não pode se diminuir, senador. A escolha do ministro Alexandre de Moraes para comandar a investigação, feita diretamente por Toffoli e sem o habitual sorteio entre os ministros, também foi questionada. O ministro Moraes mandou retirar do ar reportagens que mencionavam Toffoli, o que foi considerado uma censura à imprensa. O presidente do Supremo foi citado por Marcelo Odebrecht em depoimento à Polícia Federal, no âmbito da Operação Lava Jato.
Alexandre de Moraes pediu ainda busca e apreensão em diversas residências de pessoas que teriam ofendido o tribunal, entre elas um general da reserva. E rejeitou ainda a determinação da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, para o arquivamento do inquérito. Nós tivemos a manifestação da Procuradora-Geral da República pedindo arquivamento daquele inquérito sem juízo, sem razão, sem condições jurídicas de subsistir, mas que foi determinado pelo ministro Dias Toffoli e é alegremente executado pelo ministro Alexandre de Moraes, os dois flagrantemente em abuso. Nesta quarta-feira, o pedido de impeachment teve o apoio de 5 senadores. O pedido será protocolado nos próximos dias, depois de sanados alguns problemas burocráticos. A gente está fazendo um ajuste para garantir que os senadores que apoiam a iniciativa possam também participar depois do julgamento, evitar qualquer tipo de artifício de impedimento. O pedido de impeachment só o senhor vai assinar? Isso, eu entro como subscritor e os colegas senadores e senadoras como apoiadores, para que eles possam participar mais adiante caso exista algum questionamento de impedimento. Assinaram a lista de apoio ao pedido de impeachment os senadores Jorge Cajuru, do PSDB de Goiás, Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, Marcos Duval, do Cidadania, também do Espírito Santo, e Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte. O Código Penal brasileiro prevê 2 possibilidades para a autorização do aborto legal, nos casos de risco à saúde da mãe e gravidez por estupro. Mas a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal permitir o aborto também para as gestantes com o vírus da Zika preocupa senadores da Comissão de Assuntos Sociais. Nesta quarta-feira, foi aprovado o requerimento de consulta ao STF. Nós estamos pedindo, como comissão, que o presidente do Senado oficie ao Supremo Tribunal Federal nesse sentido e dizendo que esse assunto venha para o Congresso Nacional, para nós alargarmos a legislação ou mantermos aquela que existe. E que, se houver a necessidade do debate, do diálogo sobre ampliar, alguma coisa, que isso aconteça no Congresso Nacional e não no Poder Judiciário. O senador Telmário Mota afirmou na Comissão de Relações Exteriores ter ouvido do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que a fronteira com o Brasil será reaberta. Telmário explicou aos senadores o encontro que teve com Maduro. O encontro foi na segunda-feira. O senador, que é presidente de uma subcomissão criada para analisar a crise na Venezuela, foi recebido por Maduro e ministros do governo venezuelano. A intenção da visita foi tentar negociar a reabertura da fronteira entre os dois países, que está fechada desde fevereiro. Na Comissão de Relações Exteriores, o senador Telmário explicou que a viagem seria feita por uma comissão de 3 senadores. Mas como o grupo não conseguiu autorização para viajar em um avião da FAB e a audiência já estava marcada, ele foi de avião comercial até Roraima e de lá para Caracas em avião do governo venezuelano. E nós pedimos ao presidente do Senado, o senador Davi, que solicitasse uma aeronave para a gente se deslocar até a Venezuela. Lamentavelmente, essa aeronave foi negada pelo Poder Executivo. Me causa espécie, porque eu acho que seria um gesto de respeito do Executivo com o Legislativo. O senador explicou que o fechamento da fronteira com a Venezuela tem trazido enormes prejuízos ao estado de Roraima. E sabe quanto a gente gasta com a energia da Venezuela? 264 milhões ano. Olha só, 264 milhões ano é o que a gente gasta com a Venezuela. Com a energia suspensa, nós estamos gastando 1 bilhão e 300 milhões. 1 bi a mais. Dinheiro está fazendo falta em tudo, principalmente no meu estado. Telmário, que recebeu críticas pela visita, já que o Brasil não reconhece Maduro como presidente, disse que o resultado do encontro foi positivo. Ele me disse o seguinte: eu vou abrir a fronteira. Inclusive fez um gesto, abriu ontem, até sexta-feira está aberta. Mas a partir de segunda-feira vai se montar uma mesa de trabalho entre o próprio governo do estado e a Venezuela, para eles equilibrarem. Me disse mais: compro tudo que o Brasil tiver, a Roraima tiver, em alimentação. Compro tudo e pago antecipado.
A instituição fiscal independente divulgou o relatório de acompanhamento fiscal de abril. O texto traz a análise dos impactos da reforma da Previdência para a economia do país. A instituição fiscal independente, IFE, prevê a estabilização da Previdência em 10 anos, de 2020 a 2029, e uma economia de pouco mais de 670 bilhões de reais, valor inferior ao apresentado pelo governo, de 715 bilhões. O relatório de acompanhamento fiscal é apresentado mensalmente. O texto de abril trouxe uma análise especial da reforma da Previdência. Traz informações detalhadas sobre as projeções. Quer dizer, qual vai ser o impacto das mudanças que estão contidas na proposta de emenda à Constituição. A importância disso é que, em primeiro lugar, os senadores, as senadoras e depois o resto da sociedade, os especialistas e a imprensa vão ter informações novas para poder melhorar a qualidade do debate a respeito dos efeitos que a proposta de emenda à Constituição podem gerar, positivos ou negativos, sobre a trajetória da economia. A IFE calcula que, mesmo com a reforma, as despesas do regime geral de previdência social crescerão de 8,6% para 8,9% do produto interno bruto em 10 anos. Sem a reforma, sobe para 10,6% no mesmo período. O efeito de contenção da despesa com as aposentadorias por tempos de contribuição será de pouco mais de 352 bilhões. E a premissa para o salário mínimo é de correção apenas pela inflação. O estudo também aponta que a economia será alcançada com a redução na idade mínima rural seria de apenas 49,6 bilhões em uma década. A retirada desse item polêmico, portanto, não comprometeria o objetivo de estabilizar a reforma da Previdência. Para os novos servidores da União, a reforma propõe substituir a alíquota única de 11% por uma escala progressiva que vai de 7,5% a 22%. Servidores que ganham mais de R$ 4.500 por mês passam a contribuir com valores maiores que os atuais, e os que ganham menos vão contribuir com valores menores. Isso vai gerar ganhos de mais de 25 bilhões de reais na receita da União em uma década, segundo a IFE. Salto explica como fica a alíquota para os inativos. A mudança proposta na PEC para os ativos e para os inativos é a criação de uma tabela progressiva. No caso dos inativos, vai haver a possibilidade de alíquotas maiores, alíquotas extraordinárias. Isso vai ajudar a equilibrar o déficit fiscal e financeiro, inclusive nos estados e municípios, porque a proposta de emenda à Constituição prevê que a alíquota que a União fixar vai ser automaticamente empregada nos estados e municípios. Eles terão até 180 dias para poder definir se vão manter o mesmo valor ou um valor diferente, mas o mínimo vai ser de 14%. Cerca de 33 milhões de brasileiros trabalham com carteira assinada, ou seja, no regime geral, seguindo as regras da CLT. A série da TV Senado sobre a reforma da Previdência mostra hoje as possíveis mudanças para as mulheres desse grupo, caso a proposta do governo seja aprovada. Você pode até dizer, e eu com isso? Mas a reforma da Previdência está aí e ela vai mexer com todo mundo. Agora, vamos ver o que vai mudar para as mulheres no regime geral. O regime geral da Previdência é destinado aos trabalhadores regidos pela CLT. São mais de 30 milhões de empregados na iniciativa privada, ou seja, o maior contingente de afetados pelas mudanças na Previdência, de acordo com a proposta do governo. O que ele está fazendo é instituir para o trabalhador do regime geral do INSS uma idade mínima que não existia antes para a aposentadoria por tempo. Existia aposentadoria só por tempo de contribuição e agora está exigindo tempo de contribuição e idade. Se a reforma passar, as mulheres que entrarem no mercado de trabalho dali em diante terão que contribuir pelo menos 20 anos e trabalhar no mínimo até os 62 anos. Luciene já teve carteira assinada e hoje é diarista. Aos 42 anos, com apenas 10 anos de contribuição intermitente, ela terá que seguir as regras de transição se a reforma for aprovada. Ou seja, a aposentadoria ficou mais distante. Eu não sei se quando eu tiver, se eu vou chegar a ficar tão velha para precisar e se eu vou conseguir continuar trabalhando de faxina. Tipo,
Porque fazer faxina, pensou eu com 70, 80 anos fazendo faxina, eu não vou conseguir. A proposta da reforma da Previdência prevê para as mulheres que já estão no mercado de trabalho diferentes regras de acesso à aposentadoria. Nós vamos falar disso num capítulo específico, com o título Regras de Transição. Quer saber mais sobre o antes e o depois da reforma? Acesse o canal da TV Senado no YouTube. Até a próxima! Na coluna Momento Eco de hoje, o jornalista César Mendes adianta um dos temas da edição de maio do programa Eco Senado. Com estreia no dia 4, o programa mostra o que você pode fazer para iniciar a sua própria produção de mel de abelha sem ferrão e explica por que essa atividade contribui para a preservação do meio ambiente. Confira agora. Nos arredores de Brasília, nós visitamos produtores de mel de abelhas sem ferrão para mostrar para vocês a importância desses animais fantásticos polinizadores na natureza. E também como é fácil para qualquer pessoa começar a sua própria produção de mel de abelhas sem ferrão. Você pode ter aí na sua residência uma colmeia como essa aqui do lado. Uma colmeia de abelhas jataí, abelhas que não picam e que produzem um mel delicioso. A Diana produz mel de abelhas sem ferrão aqui nesse sítio há cerca de 10 anos, não é isso, Diana? E o Carlos é que dá toda a assistência para esses produtores. São mais de 30 produtores aqui nessa região conhecida como Serrinha do Paranoá. O Carlos vai nos explicar como que esse trabalho contribui para a preservação das nascentes do Paranoá, não é isso, Carlos? Isso, como é que isso acontece? As abelhas protegem as nascentes? Os produtores plantam as árvores que são necessárias para a proteção das nascentes, para produzir a água que a população na cidade precisa, e as abelhas produzem o mel de volta aqui para os produtores, para os agricultores, né? Então, essa é uma relação de companheirismo entre produtores, agricultores, a floresta que está sendo formada para a produção de água e as abelhas na produção de mel, que é a contrapartida que a gente precisa para manter esses agricultores incentivados, né? Investindo na produção na proteção da água. Essas abelhas não trazem mal nenhum, não são ofensivas, não tem ferrão, não são agressivas, então você pode trazer isso para a porta da casa, como você está vendo, isso está no jardim da residência onde eles moram, né? No Lago Oeste, uma outra região aqui de Brasília, nós encontramos com o Bruno. Ele é criador de abelhas sem ferrão e com ferrão também, não é isso, Bruno? Sim. Há cerca de 4 anos. Ele vai falar um pouco para a gente das abelhas em geral, não é, Bruno? Existe uma infinidade muito grande de abelhas na natureza, não é isso? É verdade. A gente tem uma estimativa mundial de cerca de 20 mil espécies de abelhas, em geral. Aqui no Brasil são estimadas 5 mil espécies de abelhas e dessas 5.300 são abelhas sem ferrão. Bruno explicou em detalhes o que deve ser feito por quem quer iniciar a sua própria criação de abelhas. Tudo começa com uma isca, para atrair o enxame. A isca ela é confeccionada de algumas formas, tá? O que eu mais costumo utilizar são garrafas PET, um material reciclado, né? E por dentro a gente utiliza o que a gente chama de loção atrativa, que é uma mistura de cera e própolis curtida no álcool. Posteriormente, a gente enrola no jornal e com saco preto antes de instalar. Por que a gente faz isso? Essas abelhas, por exemplo, a jataí, são abelhas que costumam nidificar em oco de árvore. E elas têm preferência por locais onde já tenham habitado a abelha também, porque aquilo sinaliza que é um ambiente propício. A edição de maio do Eco Senado tem estreia no sábado, dia 4, às 9 da manhã e às 4 da tarde. E esse foi o Momento Eco. A gente volta na semana que vem, aqui no Senado Notícias Revista, com mais informações sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Tchau! Abril tem sido tradicionalmente um mês de luta para os povos indígenas do Brasil. 305 nações que buscam visibilidade e respeito. Um evento reúne milhares de lideranças indígenas em Brasília entre os dias 24 e 26, o acampamento Terra Livre. Veja na reportagem especial de Andréia Alves.
É aqui no Memorial dos Povos Indígenas que vários eventos vão marcar o Abril Indígena. Exposições, debates, oficinas e o acampamento Terra Livre. Este ano será a 15ª edição dessa que é considerada a maior Assembleia de Povos Indígenas, não só do Brasil, como do mundo. Cerca de 4.000 pessoas são esperadas e vão tentar influenciar as decisões que acontecem a 5 quilômetros daqui. Nesta edição, o acampamento Terra Livre está focando muito a situação atual, né, dos direitos dos povos no contexto, por exemplo, do governo atual. Desde quando o presidente Jair Bolsonaro tomou posse, muitas medidas foram implementadas, né, medidas administrativas, e essas medidas não só afetaram a sociedade como um todo, mas também afetaram a vida das comunidades indígenas, como por exemplo, né, a transferência da demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura, a extinção da SECADI, que era uma secretaria que ficava dentro do Ministério da Educação e que tratava da educação escolar indígena. Enfim. E, por exemplo, a transferência, né, da FUNAI, que é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro, que retirou do Ministério da Justiça e mandou para o Ministério que é chefiado pela ministra Damares Alves. Então, todas essas mudanças acabaram impactando em muitas discussões nas comunidades indígenas, né? Esse governo não tem diálogo, porque o anúncio direto é dizendo, para a questão indígena, eu não vou demarcar 1 centímetro de terra. Opa, eu errei, é 1 milímetro de terras indígenas. Quando nega o território para nós, povos indígenas, as pessoas têm perguntado, vocês não têm ficado com medo em tempo de acentuação da violência, de flexibilização do armamento? Eu digo que nós temos medo mesmo é de continuar vivo sem poder dizer que a gente é. E quem diz que nós não morremos quando cada vez esse direito é retirado, é arrancado, é amputado do nosso jeito de ser? Então não está nos matando exatamente pelo calibre da arma 22, 38, mas está matando exatamente pelo calibre da política por meio de um genocídio legislado. Nós não temos dúvida que a principal pauta, né, do acampamento Terra Livre é a questão da demarcação das terras indígenas. Nós temos atualmente aproximadamente 42% dos processos de demarcação de terras indígenas ainda estão totalmente paralisados, né, sem nenhum tipo de providências. Então, nós temos realidades no Brasil diferentes. Na medida que você tem algumas terras que foram demarcadas na região amazônica, né, nós temos muitas terras no Nordeste, no Sul e no Centro-Oeste que ainda não foram demarcadas. Então nós temos ainda um déficit muito grande de processos de reconhecimento de terras indígenas no Brasil. O que você diz para esses comentários de que os indígenas já possuem 13% do território nacional e que isso deveria ser suficiente? A gente precisa rediscutir esse debate, chamar a sociedade brasileira para essa sensibilização, porque se fala desses 13%, por que não se faz uma reflexão que 1% da população que é do agronegócio, latifundiário, detém em torno de 46% do território? E aí esse latifúndio tem dito, por que esses povos indígenas são tão contra o capitalismo? E eu falo que a pergunta é o contrário, por que o capitalismo, o agronegócio é tão contra nós povos indígenas? Talvez nós não contribuímos para que o Brasil seja um país de primeiro mundo, mas precisa respeitar que do Brasil nós povos indígenas somos os primeiros. As práticas culturais, e aí numa perspectiva bem econômica mesmo, ela vai variar de povos para povos, né? Por exemplo, os terenas são hábeis agricultores, eles lidam há muito tempo com a agricultura também, né? Enquanto que nós vamos ter outros povos, por exemplo, o Cajuel, né, que lida muito com o manejo de gado. E nós vamos ter outros povos que não querem lidar nem com roça, nem com gado, né? São extremamente coletores, né? Eles têm um outro tipo de relação. Então, na medida em que os povos indígenas eles buscam, sim, um tipo de desenvolvimento, mas é um desenvolvimento aliado à sua prática cultural, à sua maneira de ver e entender o mundo. Eu venho de um povo que tem acontecido o suicídio indígena uma vez por mês no território, em grande maioria as nossas mulheres indígenas. O que é uma pessoa suicidar a cada um mês no território? É perder o encantamento, a estrutura da vida. Por isso que eu falo que quando nega os territórios, nos mata coletivamente, porque é uma ameaça à nossa identidade. É um genocídio, é um etnocídio, mas é um ecocídio também, porque quando matar todos os povos indígenas, não vai existir questão ambiental para mais ninguém. O dia que nós povos indígenas perder todo o território, não vai existir sustentação do céu e nem muito menos a questão ambiental. Eles são
os maiores defensores da questão ambiental e temos que caminhar junto para o bem de todos. Isso não é defesa só do Brasil, é a defesa do planeta. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.